Começa amanhã a 25ª edição da Convenção Logista do Piauí. Este ano, um formato novo, com transmissão 100% online, com inscrições gratuitas. O evento segue com uma grande programação até sexta-feira. Serão 3 dias de discussões e palestras. Um dos palestrantes vai ser o jornalista, escritor e colunista Pedro Doria. Ele é editor do Meio, que é um jornal eletrônico que você lê em 8 minutos. É uma novidade criada por ele. O colunista também do Globo, do Estado de São Paulo, além de participar da Rádio CBN, é autor de 8 livros, os últimos todos dedicados à história do Brasil. A palestra do Pedro Doria será Como Lidar com o Tempo no Pós-Pandemia. Bom dia, Pedro. Obrigada por nos atender aqui no Notícia da Manhã. Tudo bem? Bom dia, Nádia. É um prazer. Tudo tranquilo aí, Teresina? Tudo tranquilo. Você vai participar virtualmente da Convenção Logista esse ano. A gente tem muita preocupação no pós-pandemia em tudo, né? E o tempo é uma dessas variáveis que a gente se preocupa. A gente vai falar, você vai falar para um público muito grande, especialmente de empresários, lojistas, mas para todos nós isso é muito importante. Como é que a gente vai lidar com isso daqui para frente, Pedro? Nádia, vai ser um tempo muito diferente. Sabe, eu costumo gostar de reunir, quando eu falo desses assuntos, tanto do lado da tecnologia, que é a parte nova, né, com a qual a gente está lidando o tempo todo, quanto com história. Então, o que eu vou trazer para todo mundo que estiver assistindo, vai ter esse barato de ser uma transmissão virtual, ou seja, o público é muito mais vasto. O que eu vou trazer é o seguinte: a história de pandemias passadas. A gente já viveu isso. A gente teve a peste negra na Europa, isso aí na virada você imagina, na virada da Idade Média para a Renascença. Assim como você teve, bem mais recentemente, depois da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola. E olha, se tem uma característica fundamental dessas duas pandemias passadas, a lição que deixa é o seguinte: a humanidade sempre dá saltos tecnológicos, muda de eras. Depois da peste negra, a Idade Média acabou e nasceu a Renascença. Qual foi a cidade mais impactada pela peste negra? Florença, na Itália. Foi a cidade que fundou a Renascença. Assim como depois da pandemia da gripe espanhola, na Primeira Guerra Mundial, a gente teve a explosão do rádio, a gente teve uma mudança radical do comportamento, né? A era de jazz, a República de Weimar, tudo mais. Então, o que isso diz a respeito desse tempo que nós vamos viver quando pudermos todos, com muito mais conforto, sair de casa e a economia voltar a funcionar? Nádia, a era industrial vai estar no fim e a gente vai estar entrando definitivamente numa nova era, que é a era digital. Essa nossa vida por Zoom vai ficar muito mais comum. Quem tiver um negócio e não estiver percebendo que esse negócio vai ser principalmente digital e menos analógico, está perdendo tempo, é hora de se adaptar. A ação digital nas empresas, eu acho que é, como você diz, né, Pedro, o grande pulo do gato. E observar que isso realmente já está acontecendo. Essa transformação, na sua opinião, como muitos já acham e analisam, ela foi muito antecipada. Você citou as outras pandemias, você citou outros episódios da história mundial que acabaram trazendo essa antecipação da transformação tecnológica. E a pandemia do corona traz isso fortemente, especialmente para esse ambiente empresarial mesmo, né? Não só o empresarial, na verdade, o empresarial é empurrado por conta da mudança de hábito das pessoas. Você vê quantos de nós não criamos o hábito nesses últimos meses de tomar um chopinho, até uma conversa com os amigos pelo Zoom, já que a gente não podia se ver pessoalmente, com a família, principalmente com pais mais velhos, quando acontece, não é? Então, esses hábitos não são hábitos que vão embora. Isso quer dizer que a gente não vai mais sair, não vai mais a um restaurante, uma coisa assim, a um shopping? É claro que vamos. No entanto, antes de ir ao shopping, a gente vai ter já conquistado o hábito de fazer uma pesquisa online para saber quanto custam as coisas, sabe? A gente vai ter essas reuniões presenciais e nós vamos continuar tendo conversas através dessas nossas telas diversas, né? O celular, o tablet, o computador, tudo isso. Então, a partir do momento que esses hábitos se tornam introjetados, e eles se tornaram introjetados, o quanto que nós não compramos, por exemplo, nesses últimos meses, apenas virtualmente, né? Tanto para uma entrega imediata, né? Um restaurante, uma coisa assim, como uma entrega de um dia para o outro. Quantas empresas de e-commerce não tiveram que lidar faziam do e-commerce aquele pequeno negócio, né? E de repente já tem que lidar com, não, temos que fazer uma entrega em 24 horas, como é que faz isso? Esses hábitos são hábitos que vão se manter.
Isso vai mudar tudo, isso vai mudar o preço de aluguel de imóvel para loja. Isso vai mudar a maneira como se pensa preço, a maneira como se pensa estoque, se você tem um estoque maior do que a sua frente de loja. Quer dizer, as transformações vão ser imensas. E a melhor maneira de fazer esse tipo de mudança, principalmente para pequenas e médias empresas, é fazer junto. Se juntar várias pequenas empresas juntas para contratar um consultor para uma coisa assim, para se adaptar e poder fazer frente, evidentemente, aos grandes negócios digitais, né? Que bom, é só uma prévia, gente, do que você pode assistir virtualmente no ambiente do YouTube da FCDL Piauí. A Convenção Logística começa amanhã e vai até sexta-feira. O Pedro Doria, jornalista, que está lá em São Paulo, né, Pedro? Vai participar com a gente desse evento. Obrigada. Obrigada, Nádia, e bom dia a toda a sua audiência. Muito obrigada, um ótimo dia também, obrigada pela atenção. Ele que, falando de tempo, tirou um tempinho para conversar com a gente, né?